Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá a mais uma aula de português. Nós vamos continuar vendo, pessoal, sobre o conteúdo do substantivo, certo? Entendendo que ele é dividido em alguns tipos, algumas características, algumas formas de ser apresentado para a gente, tá bom? E hoje nós vamos finalizar esse conteúdo do substantivo, analisando que categoria do substantivo, que parte, que objetivo do substantivo, o grau do substantivo, certo? Vamos analisar então esse tópico, esse conteúdo, na página 140 do livro de português. Então, o que seria esse grau do substantivo? O que seria isso? Vamos pegar então, vamos separar as palavrinhas. Grau da palavra substantivo. Vamos só relembrar um pouquinho, mas eu sei que todos vocês ainda lembram, o que exatamente seria substantivo. Eu digo que o substantivo é aquilo que vai dar nome às coisas, nome aos seres, sejam seres existentes, sejam seres imaginários. O substantivo vai dar nomes a tudo isso, a todos os elementos que existem dentro do nosso universo, dentro do nosso planeta. Todos eles possuem um nome. E a essa classificação nós dizemos que seria classificação dos nomes, que seria ligado ao substantivo, certo? E o que seria grau, O grau, ele é a propriedade que o substantivo tem de exprimir, de demonstrar, de apresentar as variações do tamanho do ser, certo? Então, grau do substantivo, a gente vai observar isso. É como o substantivo pode aparecer para a gente representando tamanhos diferentes, certo? E nós podemos dizer que o grau do substantivo ele está dividido em 3 categorias, certo? Seria normal. Quando eu digo que há essa flexão, que é essa apresentação do grau do substantivo na forma normal, quer dizer o quê? Que indica o tamanho natural daquele ser. Que ser seria esse? Ou substantivo, certo? Independente de qual substantivo eu estou me referindo. Se é um substantivo próprio, se é um substantivo comum, mas aí eu vou observar a forma normal, está indicando o tamanho natural daquele ser. Vejamos aí o exemplo. Barco. Barco, então, seria o substantivo. E nós observamos pela escrita da palavra que ela está escrita de forma normal, está indicando o tamanho natural desse ser. Quando nós falamos da categoria diminutivo, exprime ou apresenta a diminuição do tamanho desse ser. Ou seja, na escrita dessa palavra, eu vou perceber que está indicando um tamanho menor, que está acontecendo uma diminuição do tamanho desse ser. Vejamos então o exemplo. Barquinho. Na forma normal, tamanho natural desse ser, eu tenho barco. Para indicar o diminutivo, eu tenho barquinho. Para o aumentativo, significa dizer o quê? Que exprime ou que apresenta o aumento do tamanho normal daquele ser. Por exemplo, barcaça. Barcaça está me indicando o aumentativo da palavra barco. Então, houve um aumento de tamanho daquele ser. Vamos só juntar os exemplos? Na forma normal, qual é o substantivo, qual é esse ser que eu estou apresentando? Barco. Para indicar o diminutivo desse substantivo,
como é que eu escrevo? Como é que fica? Barquinho. E barquinho vai indicar que eu estou me referindo à diminuição do tamanho desse ser, que seria o barco. Barcaça vai indicar o aumentativo do tamanho normal desse ser. Que tamanho normal é esse, professora? Barco. Esse é o tamanho normal apresentado por esse ser. O aumentativo, então, seria barcaça. Então, barco, barquinho, barcaça. E existem outras formas, existem outros métodos da gente classificar tanto o diminutivo quanto o aumentativo de cada um dos substantivos. Uma delas, a gente diz que seria usando os sufixos, tanto no diminutivo quanto no aumentativo. Mas o que é o sufixo? O que seria isso? Sufixo nada mais é do que um pedaço de uma palavra que você vai juntar, que você vai anexar a uma palavra já existente. Então, sufixo, nesse caso, nada mais é do que a junção. Eu vou unir um pedaço de uma palavra com uma palavra já existente para indicar o diminutivo ou o aumentativo, certo? E a essa categoria, nós chamamos de forma sintética. A forma sintética vai indicar o uso dos sufixos para indicar o aumentativo ou o diminutivo do substantivo, certo? Vejamos aí abaixo alguns exemplos de sufixos. Acho, eta, ete, ico, ilho, ilha, elho, élia, inho, inha, ito, ita, ola, ulo. Qual é o mais comum da gente ver? Inho. Professora, mas o inho está errado quando eu coloco como sufixo para indicar o diminutivo de algum ser, de algum substantivo? Não, não está errado. É uma das formas corretas. Porém, nós devemos ficar atentos e lembrar que o inho não é o único sufixo para indicar diminuição do tamanho de um substantivo. Vejamos os exemplos aí abaixo, olha só. Menino. Eu estou apresentando o substantivo na forma normal de escrita, indicando o tamanho normal desse ser, certo? Quando eu vou inserir, quando eu vou anexar o sufixo inho, fica menininho, que vai indicar a diminuição, o diminutivo desse substantivo. A mesma coisa eu posso fazer com o substantivo livro. Livro apresenta-se para a gente na forma normal, tamanho normal do ser. Para indicar o diminutivo, usando a forma sintética, eu vou anexar, eu vou unir o sufixo inho, e aí vai ficar livrinho, certo? Vejamos então um outro exemplo que pode indicar, é junção do sufixo e não é o sufixo inho. Como nós temos aí no substantivo ramalhete, certo? Nós também podemos usar os sufixos, ou seja, essa junção de um pequeno trecho de uma palavra com uma palavra já existente para indicar o aumentativo, ou seja, indicar o tamanho maior que o tamanho normal daquele ser. E temos aí como exemplo, vejam só, aço, aça, ona, alhão, aia, alha, eiro, eira,
Vejamos aí nos exemplos, para a gente conseguir perceber como é que eu vou juntar esse sufixo a um substantivo que já existe e que me indica o tamanho normal para transformá-lo, né, no grau aumentativo. Vejamos aí o primeiro exemplo, olha só. Ricaço. Qual seria a palavra normal para indicar esse substantivo? Rico. Quando eu quero expressar o aumentativo da palavra rico, eu vou anexar o sufixo aço. E aí se transforma e monta-se a palavra ricaço. Casarão. O que essa palavra indica para a gente? Eu estou expressando que é uma casa de um tamanho maior que o tamanho normal. Então, casa seria a forma desse substantivo indicando o tamanho normal. Mas quando eu coloco o sufixo ão, eu vou estar apresentando o aumentativo desse substantivo. E aí temos outros exemplos, como mulherona, dramalhão, montanha, muralha, certo? Dizemos também, pessoal, que existe uma outra categoria chamada de forma analítica, tanto para expressar o diminutivo quanto para expressar o aumentativo. Como é que acontece a forma analítica? Quando um adjetivo vem para expressar o aumento ou a diminuição de um ser desse substantivo. O que seria o adjetivo? Os adjetivos nada mais são do que qualidades, certo? Então, eu vou anexar um adjetivo à palavra que já existe. Percebam, não é um sufixo. Eu não vou juntar um pedaço de uma palavra com uma palavra já existente. Não. Eu vou uni-las, sim, de formas separadas. Não vou transformar em uma palavra só. Vejamos então um exemplo, olhem só. Substantivo seria copo. O copo está apresentando o tamanho normal desse ser. Mas aí, se eu quiser usar a forma analítica, usando o adjetivo para indicar o diminutivo ou o aumentativo, e não quero alterar a palavra, como é que eu posso fazer? Eu posso usar a palavra copo e adiciono o adjetivo que seria pequeno. Então, eu vou entender, eu vou compreender que eu estou falando de um copo menor, que indica o tamanho menor que o tamanho normal. Copo pequeno. Para usar esse adjetivo para indicar o aumentativo, então eu vou juntar a palavrinha copo à palavra grande. Então, vai ficar copo grande. E eu consigo perceber nessa união das palavras que está indicando um aumento, o aumentativo desse ser, desse substantivo. A mesma coisa nós podemos fazer, por exemplo, com o substantivo chave. Chave é o substantivo, pequena seria o adjetivo, indicando uma qualidade, uma forma de pertencimento. Então, chave pequena. Para o aumentativo ficaria então chave grande. E eu consigo perceber com o adjetivo que há uma diminuição ou um aumento do tamanho desse meu substantivo, certo? Em alguns casos, para alguns exemplos, podemos dizer, e é fácil de perceber, que a forma analítica, tanto para indicar o aumentativo quanto para indicar o diminutivo dos substantivos, ela pode estar ligada ou ela pode expressar uma ideia de desprezo, de deformidade. Ou seja, é dito
que há uma utilização do termo chamado depreciação ou depreciativo. É quando você vai usar essa palavra, de certa forma, com um sentimento ligado a sentimentos não tão bons. A maldade, por exemplo. Quando eu falo no sentido do desprezo, mas podemos indicar também para expressar deformidades. O que são deformidades? É aquilo que não está sendo apresentado de uma forma tradicional, de uma forma comum. Algo nessa forma não está correto. Por exemplo, vejam aí, ó, narigão. Indica, e eu consigo perceber, qual é a forma normal desse substantivo? Nariz. Quando eu expresso narigão, usando a forma analítica, tanto eu posso expressar uma deformidade, um nariz grande demais para aquela face, eu mostro que há uma deformidade, narigão, que o nariz é bastante grande. Quanto pode ser usado, muitas vezes, no sentido de xingar alguém, certo? Por exemplo, Mateus é um garoto que tem um tremendo narigão. Não só pode estar associado ao tamanho real do substantivo, mas sim a algum sentimento, certo? Geralmente, na grande maioria das vezes, as formas utilizadas para expressar o diminutivo, quando nós vamos associar o adjetivo, usando a forma analítica, eles vão expressar carinho, a afetividade, o afeto, a ternura. Por exemplo, vejamos aí, ó, filhinho, mãezinha, avózinha, amiguinha. Vou montar uma frase para ficar mais fácil, certo? Laura disse que tem um grande carinho pelo seu filhinho. Nesse contexto, não quer dizer que a palavra filhinho, que me parece ser o diminutivo, não é indicando só o tamanho desse substantivo, mas expressa o sentimento de Laura com relação ao seu filho. Filhinho, princesinha, mãezinha. Percebam que há a afetividade, a expressão de sentimentos, do carinho, da ternura, expressão de um desejo pessoal dessa pessoa. Certo? Vejamos então, pessoal, nessa tabela, alguns exemplos diante da língua portuguesa, diante da norma culta. O que é essa norma culta, professora? É a forma correta de se escrever as palavras dentro da língua portuguesa, dentro das regras do português, certo? Observem aí esse primeiro exemplo. Olha só. O grau normal do substantivo está sendo apresentado com o substantivo abelha. Expressa-se o tamanho normal desse substantivo, certo? Para indicar o grau diminutivo, eu posso usar abelhita, abelhazinha, abelinha. Para indicar o grau aumentativo, posso usar o termo abelhão. Amigo, grau normal. Grau diminutivo, amiguinho. Grau aumentativo, amigão, amigaço, amigalhaço. Algumas palavras, percebam aí, principalmente para indicar o grau aumentativo, para a gente, quando pronunciamos ou quando observamos, parece até que as palavras estão erradas, não é assim? Mas não é verdade, elas estão corretas, porque é descrito dentro das regras da língua portuguesa, dentro do alfabeto ao qual nós estudamos, certo? Por que parece para a gente, quando nós não conhecemos, que está errado?
justamente porque nós não temos nós não temos o hábito de utilizar essas palavras na linguagem, certo? Principalmente, pessoal, para flexionar o grau aumentativo, nós temos que observar com bastante cuidado, certo? E associado a isso, no momento que nós vemos uma palavra no grau aumentativo e que achamos estranho e que podemos imaginar que não existe ou que está errado, isso está ligado diretamente com o que a gente chama de domínio de linguagem popular. O que seria isso? Existe a forma correta de escrever a palavra diante da língua portuguesa, usando todas as regras, tanto da acentuação quanto da escrita, certo? Mas na forma popular, na forma que nós chamamos de coloquial, nós podemos expressar de uma outra maneira. E talvez, nessa forma de expressar na forma popular, nós consigamos entender e vai indicar o diminutivo ou o aumentativo. Mas quando compararmos com a língua portuguesa, na verdade essa palavra nem existe. Vamos ver aí uns exemplos, olhem só. Um que é muito comum, esse primeiro exemplo, vejam só. O substantivo indicando o tamanho normal desse ser, no grau normal, seria boca, certo? No grau aumentativo padrão, a forma correta de se escrever dentro da língua portuguesa seria bocarra. É o aumentativo do substantivo boca. Porém, na forma popular, na forma comum de se falar, sem usar essas regras da língua portuguesa, como fica mais fácil? Como é que a maioria das pessoas pronunciam? Bocona, para indicar o aumentativo do substantivo boca. Professora, mas se já é comum as pessoas falarem, tá errado? Sim. Porque quando comparamos ao tradicional, ao que a língua portuguesa prega, vejam a diferença. Bocarra, bocona. Professora, então as pessoas não devem falar? Como é de uso popular, como é uma forma de se expressar, até aí tudo bem. Mas quando você passa para a escrita, usar esse exemplo como uma resposta, vamos colocar assim, fica errado e pode ser considerado sim uma resposta incorreta. Vejamos então outro exemplo. O substantivo no grau normal seria muro, certo? O grau aumentativo diante da língua portuguesa seria muralha, para indicar o aumentativo, o aumento desse tamanho normal. Porém, de uma forma popular, de uso comum, como é que algumas pessoas chamam ou como algumas pessoas dizem para indicar o aumentativo? Murão. Então, muralha seria a forma padrão, o aumentativo daquele muro. E comumente nós usamos o termo murão, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deixem de ler o conteúdo do livro, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.